Falar sobre rinoplastia, eu estou recebendo aqui hoje Dr. Rodrigo Mangaravite. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Padre Juarez. O Dr. Rodrigo é o nome quando fala de rinoplastia, gente. O nome. Vamos supor o que você pode conhecer de referência na rinoplastia está aqui, Dr. Rodrigo. Eu quero que você acompanhe esse VT e depois a gente vai conversar sobre isso. Veja só. A rinoplastia é um procedimento cirúrgico estético realizado no nariz para melhorar sua aparência ou função. O procedimento envolve esculpir o nariz de acordo com as necessidades e também desejos do paciente, muitas vezes remodelando o osso e a cartilagem. É uma cirurgia personalizada com resultados notáveis que podem melhorar significativamente a autoestima e a confiança de um indivíduo. No entanto, é importante escolher um profissional qualificado e experiente, pois o procedimento requer habilidades refinadas para alcançar resultados naturais e harmônicos. Além disso, a rinoplastia é uma cirurgia significativa que envolve algum tempo de recuperação, durante o qual o inchaço diminui gradualmente e os resultados finais se tornam visíveis. Consultar um profissional certificado é fundamental para discutir expectativas, riscos e benefícios antes de optar por uma rinoplastia. Para saber mais, acompanhe o Bendita Hora. A gente vai saber tudo sobre rinoplastia. Você pode participar, mande a sua pergunta também. Importante, tá bom? Dr. Rodrigo Mangaravite, como eu disse para você, é um cirurgião plástico, especialista em rinoplastia, mas é um professor de rinoplastia, autor do livro chamado O que a cirurgia plástica pode fazer por você. Muito obrigado. Doutor, eu sempre digo uma coisa para vocês médicos que vêm aqui. É importante, nós estamos falando do Brasil inteiro, então como é importante uma palavra abalizada de um profissional como o de vocês para ajudar alguém. De repente, uma pessoa pode ser ajudada e transformada a partir desse conhecimento, né? Então, eu admiro muito o médico que sai do consultório, né? Vê que é difícil, porque a sua vida toda com tanta consultória, cirurgia, mas tem esse cuidado e esse carinho com a população para trazer isso. Então, muito obrigado por isso, viu? Eu que te agradeço o convite, padre. Realmente é um tema muito delicado, né? A rinoplastia é uma cirurgia muito complexa. Sei. E toda É bem complexa. Bem complexa. Entre as cirurgias estéticas da cirurgia plástica, é a mais complexa, né? Olha que coisa. É a que necessita um maior tempo de treinamento, olha que interessante. Uma cirurgia de muitos detalhes. Então, toda a oportunidade que a gente tem para falar, para esclarecer os nossos pacientes. Interessante. E é uma parte muito visível do corpo, né? O nariz é uma parte... A gente olha para a pessoa, a primeira coisa que a gente vê é o nariz, né? Exatamente. É o nariz, né? E qualquer milímetro muda muito. Muito, né? O paciente faz uma cirurgia no corpo, no seio. Não é tão aparente. Exatamente. Um milímetro não vai mudar. Nariz, 1 milímetro muda completamente entre um bom resultado e um resultado artificial. Doutor, quando a gente fala de nariz, a estrutura do nariz é uma estrutura muito particular desse órgão, não é? Sim. A anatomia do nariz é muito complexa. Tá? O nariz ele é composto em torno de 20% a 30% de osso. E o resto tem um osso. A parte superior é mais óssea. E o que dá o formato do nariz é a parte cartilaginosa, que é a parte da ponta, essa parte aqui que é a que está mais visível. A cartilagem é a mesma da orelha? É a mesma coisa como se fosse da orelha? É parecido. É parecido, não é a mesma cartilagem. Não, a estrutura é cartilaginosa, nós temos cartilagens no nariz, na orelha, na costela, nas articulações. A estrutura é cartilaginosa, mas tem uma anatomia muito peculiar, que são 5 cartilagens e cada uma de um formato diferente. E isso é o que é a grande dificuldade de tratar o nariz. Que cada um tem a anatomia é a mesma, mas as variações são grandes. As cartilagens podem ser grossas, podem ser finas, podem ser longas. Então, cada paciente exige um tratamento diferenciado. Doutor, existe um nariz padrão, será? Ou o nariz ele combina com o rosto? Como que é essa coisa? Então, há um tempo atrás, era preconizado em uma rinoplastia fazer aquele resultado do nariz pequeno, arrebitado. Arrebitado assim, pequeno. Exatamente. E para isso, reduzia muito cartilagem. Reduzia a cartilagem, reduzia o osso.
para algumas pessoas até gostava daquele narizinho pequenininho arrebitado. Ficava o narizinho bem pequenininho assim. Exatamente, mas não era todo mundo que gostava. E a gente via que com o tempo, quando a gente reduzia essa cartilagem, o nariz perdia estrutura. Sei. E aí, a longo prazo, começava a dar deformidades. Então, essa é uma grande... Isso é uma coisa antiga que se fazia. Antiga. A cirurgia de nariz evoluiu muito nos últimos 20 anos. Então, hoje, a gente preza muito pela remodelagem dessas cartilagens. A gente faz uma cirurgia mais de remodelação do que de redução, que era feita anos atrás. Modela de novo o nariz ali. Agora, isso vai mexer no osso e na cartilagem? No osso e na cartilagem. Porém, existem casos que só se mexe na cartilagem. Entendi. Não necessariamente precisa mexer em osso também. Tá? Existem casos que o paciente já tem uma ponta bonita e tem um ossinho aqui que incomoda. Tipo assim, que fica até uma aquela calinha, a gibinha, né? As pessoas dizem, aquilo é no osso? Ou Então, essa região superior, que é o dorso nasal, existem duas partes. A parte superior é óssea, a parte inferior cartilaginosa. Então, num exame físico, a gente vai ver se o que o paciente tem é uma elevação mais óssea ou mais cartilaginosa, ou das duas. E vai fazer o tratamento diferenciado específico para essa paciente. Existe agora uma curiosidade minha, existe uma medida que a gente pode dizer, o seu nariz é grande, porque a gente olha uma pessoa e fala, você tem um narigão, mas de repente pode ter essa impressão. A gente tem alguma medida que a gente pode dizer, seu nariz é muito grande assim ou não? Existem alguns padrões, né? Normalmente, numa visão de perfil, o nariz tem que ocupar 1/3 da face. Não é possível, que interessante. Existem algumas relações. O terço superior é da implantação do cabelo até o início da testa, o nariz e da base do nariz até o membro. Então seria 1/3. 1/3. Tem gente que ocupa mais. Ocupa mais. Mas o que eu acho, Padre Juarez, não é... Assim, a minha filosofia de trabalho não é o tamanho do nariz. Eu acho que o que deixa o nariz feio é o formato. Tá? Você vê pessoas com o nariz um pouco maior, mas que tem um formato bonito. Aí existem algumas relações. Relação entre a ponta e o dorso, elevação inclinação da ponta. Existem alguns padrões que vão deixar o nariz mais bonito ou não. Aquele nariz aquilino que o pessoal fala, que é mais... Isso, aquilino, adunco. Aquilino é um termo muito correto. Aquilino é um termo antigo. Com águia, né? Com águia. né? O pessoal fala muito hoje em dia, tem o nariz de tucano. É verdade. Mas o termo é aquilino mesmo. Né? Olha. Assim, isso é normalmente quando tem uma projeção maior do dorso. O dorso. Então, o dorso fica mais alto do que a ponta. Então, dá essa impressão de ponta caída também, que é uma coisa que incomoda muito os pacientes, quando tem aquela ponta mais caída. Ou uma queixa muito frequente, quando eu vou sorrir, ele cai, a ponta cai. Olha. O nariz, ele tem um movimento também. A gente não movimenta o nariz, né? Mas ele tem um movimento. Mas movimento. Ele é preso a alguns músculos do lábio. Então, quando você tem uma estrutura, a gente falou do início de estrutura cartilaginosa. Quando você tem uma estrutura cartilaginosa fraca, ele é instável. Algumas pessoas, quando sorri, a ponta cai. Algumas pessoas, quando sorri, o nariz abre. Então, aí... Doutor, o senhor falou uma coisa interessante. Toda pessoa pode fazer cirurgia de nariz ou tem restrição? Você não pode fazer porque o seu nariz é isso. Todo mundo pode fazer? Então, existem as indicações, né? É muito importante a primeira conversa, uma consulta, para você entender a queixa do paciente. Nas consultas, o importante é você perguntar ao paciente, o que está te incomodando? Meu nariz. O que no seu nariz? E aí você vai analisar se essa paciente ou o paciente é candidato a isso ou não. Todo paciente pode fazer? Sim, a partir dos 14, 15 anos, se ele quiser, ele pode fazer. Já operei paciente de 80 anos. Doutor? Sim, porque a ponta caiu, não estava respirando bem, porque existe uma fragilidade das cartilagens com o tempo. Tá? E já operei adolescente de 14 anos, que tinha um complexo enorme, um rosto muito delicado, um nariz muito grosseiro e sofria bullying na escola. É aquilo que falou na introdução. Autoestima. A gente tem que levantar a autoestima de uma adolescente dessa. Senão ela vai carregar aquilo durante anos, vai ficar sofrendo durante anos com esse problema. Então, em relação à idade, não tem. O importante para fazer é o paciente estar em condições de saúde. Entendi. Não pode fazer, é uma cirurgia, como qualquer procedimento cirúrgico, tem que ter os cuidados de saber se o paciente está em boas condições de saúde. Para isso, a gente exige alguns exames pré-operatórios. A gente não só consulta, mas o paciente vai fazer uma bateria de exames também para ver se está em condições de fazer. Doutor, e a questão, eu perguntei, até o doutor já tinha me falado, mas o nariz cresce. O nariz cresce. À medida que a gente vai ficando velho, o nariz vai crescendo. O nariz vai crescendo. Então, as cartilagens crescem. Onde a gente tem cartilagem
mais visíveis? Na orelha. Nariz e na orelha. E cresce, a orelha cresce também. Se olhar um senhor, uma senhora, tem uma orelha grande. O nariz acontece a mesma coisa. À medida que a gente vai envelhecendo, o nariz vai crescendo. Vai crescendo. Aí o que acontece? Ele vai crescendo, as cartilagens que estruturam crescem, os ligamentos que a sustentam ficam enfraquecidos, porque a cartilagem fica mais pesada e acontece que a ponta tende a ceder. E pode ser feita uma cirurgia para a pessoa que está mais velha, quiser deixar Pode, né? Muito comum. Hoje em dia, muito comum o paciente que vai fazer uma cirurgia de face, um lifting facial, para rejuvenescer, e já vê, poxa, mas meu nariz não é o mesmo que era de 20 anos atrás. Aí já aproveita e já ajusta o nariz, já coloca ele no lugar também. Interessante, gente. Que interessante. Olha que demais. Muito interessante. Doutor, o senhor toma café? Toma, né? Tomo, claro. Ótimo. Eu vou... Porque, olha, o senhor toma... Adoro café. Eu também. Doutor, eu vou dar o café para o senhor. O senhor toma café com açúcar ou sem açúcar? Não, eu tomo sem. Obrigado. Sem açúcar. Que triste Eu acostumei, você sabe, padre? Triste, é muito triste. Eu acostumei a tomar café sem açúcar. Hoje em dia, quando eu coloco açúcar, eu estranho. Todo mundo fala isso. Adoçante eu nunca gostei. Eu sempre falo que as pessoas que não tomam sem açúcar são um pouco mais evoluídas, né? Eu não consegui essa evolução. Eu acho que é hábito, né? Tudo hábito. Então toma, vê se tá bom. Gente, a gente tá falando sobre rinoplastia, e eu tô aqui o Dr. Rodrigo Mangaraviti, né? Eu quero que muitas pessoas aproveitam da rinoplastia para fazer outros tipos de procedimento, né? Será que isso é recorrente? Será que é saudável? Quero que você veja esse vídeo e depois eu vou perguntar para o doutor sobre isso. Ainda que a rinoplastia possa ser feita com finalidades estéticas, a intervenção cirúrgica no nariz também pode ser funcional. A septoplastia, por exemplo, corrige os desvios de septo que separa as narinas, melhorando o fluxo de ar e a respiração. Outra parte do nariz que costuma ser corrigida nas cirurgias funcionais são os cornetos, estruturas que podem sofrer aumento e comprometer as vias aéreas. Em alguns casos, cirurgias estéticas e funcionais podem ser combinadas, mas o ideal é ter a avaliação de um cirurgião plástico e de um otorrinolaringologista para efetivos resultados, seja na aparência ou na solução dos distúrbios respiratórios. Eu estou tomando café. E o doutor está falando aqui. Doutor, a gente tinha até conversado sobre isso, essa questão do... pode combinar, mas isso tudo depende da avaliação do médico, né? Sim, caso, né? Sim. Essa associação que foi dita no vídeo é muito importante, porque às vezes o paciente tem uma queixa estética e vai lá e resolve só o problema estético. Entendi. E aí fica respirando mal. Sei. Às vezes já não respirava tão bem, mas tinha o hábito, já estava acostumado a respirar daquele jeito. Às vezes tem muitas pessoas que não respiram bem e se adaptam daquilo, compensam respirando pela boca, aí dorme mal, aí para atividade física é um pouco mais limitado, cansa mais rápido. Quando faz a cirurgia e associa, quando o paciente tem um problema funcional e associa a rinoplastia, é uma combinação maravilhosa, porque faz as duas cirurgias num tempo só, um tempo cirúrgico único, uma recuperação só e já sai respirando bem e com o nariz bonito. Né? Agora uma pergunta que não quer calar. É dolorida essa cirurgia? O pós-operatório dela é complicado? Como que é, doutor? Então, como toda rinoplastia, o pós-operatório também melhorou muito, né? Dor não. O paciente não sente dor. O que sente a gente mexe em toda a estrutura do nariz, por dentro, né? Então, essa região é muito vascularizada, o rosto é muito vascularizado. Tá. Então, às vezes, pega um vasinho, fica com o olho um pouco roxo. Geralmente a pessoa fica com roxo assim, né? Mas é bem diferente daquelas imagens que às vezes o paciente vê na internet, que igual um urso panda, né? Eventualmente, caso muito raro, pode acontecer de um paciente ficar mais roxo. Tá? Depende da pessoa também. Depende da pessoa, se ela tem uma fragilidade capilar, e depende muito da técnica do cirurgião. A cirurgia de nariz, como vocês viram no vídeo, as estruturas são muito delicadas. A cirurgia tem que ser feita delicada. Ela é feita pela narina? Faz só um pequeno cortezinho aqui, ó. Aqui, e aí vai mexendo ali. E aí abre e vai mexendo, vai estruturando, mas é muito delicado. Então, normalmente não tem que ter trauma. O trauma é discretíssimo, só que tem pessoas que têm uma fragilidade maior, ficam mais roxas. Mas em relação à dor, não é comum. Tá? O que acontece é que devido a esse edema, devido ao edema da manipulação do local,
o paciente fica com a congestão nasal, fica como se estivesse resfriado. Fica tapado, o nariz tapado. Outra coisa, há um tempo atrás era comum a gente deixava um tampão. Ficava aquele tampão. Que era um terror, aquilo era terrível, o paciente ficava um dia, às vezes 2, sem respirar. Aquilo ali. Então, mas para que era aquilo, padre? A gente mexe na estrutura do nariz. O nariz, ele incha. Para ele não inchar muito para fora, a gente coloca um curativo de acrílico aqui, ó, para proteger. Aqui uma talinha de acrílico. E o que acontece? Aí o nariz inchava para dentro. Aí, para ele não deslocar a cartilagem, obstruir, a gente deixava um tampão até o edema estabilizar, para manter o formato. Hoje em dia, a gente tem como se fossem uns canudinhos de silicone, chamam splint nasais. Esses splints, o paciente nem sabe o que está ali, mas a gente avisa, claro. A gente coloca esse canudinho e prende com um ponto, e o paciente sai da cirurgia já respirando. Quem tem problema de desvio de septo... E esse canudinho vai passar o ar normalmente. Vai passar o ar normal, porque quando o nariz quiser inchar para dentro, ele vai esbarrar no canudinho. Desloca as estruturas. Nossa, que interessante. Evoluiu muito. Isso aí deu uma qualidade muito melhor nos primeiros dias de pós-operatório. Depois de uma semana, tira esse canudinho, tira esse acrílico e o paciente já vê um resultado pronto. Vai estar um pouco inchado, mas já consegue ver um bom resultado. Depois de o quê? Para a gente chegar num formato normal, o quê? Uns 2 meses, uma coisa assim? Então, quando o paciente tira o primeiro curativo, ele já vê uma melhora. Já vê que o nariz está bonito. Ele já viu que o que ele queria já está ali. Chegou ali, mas ele entende, a gente prepara o paciente que vai estar um pouco inchado. Tá? E aí, com o tempo, ele vai desinchando. Isso. O resultado final, isso é muito importante que o paciente saiba, porque às vezes o paciente tem aquela expectativa, às vezes o paciente vai na consulta, a gente fala tudo isso, mas ele só ouve que vai ficar com o nariz bonito. Mas esquece que vai ficar com congestão nasal, que vai se olhar no espelho, vai se achar... É verdade. Então, a gente sempre tem que orientar bem. O resultado final é entre 6 meses e 1 ano. Tá? Enquanto isso, vai ter pequenas variações de edema. Imagina só, o paciente... 40 anos, vai fazer uma cirurgia de nariz. Então, há mais de 20 anos, ele tem aquele nariz daquele formato. Lembra, o nariz é uma estrutura de cartilagem coberto por pele. A gente vai mudar o formato. Essa pele precisa de um tempo para se acomodar. Enquanto isso, incha, desincha, incha, até chegar no resultado final. Mas o paciente, com uma semana, 2, já está muito feliz, com certeza. Mas o resultado final, aquele que a gente deixou pronto na cirurgia, a gente precisa de um tempo para essa pele se acomodar. Doutor, agora eu quero falar uma coisa que eu acho importante a gente falar, gente. Atualmente está tendo muita coisa do pessoal fazer, por causa dessa coisa de harmonização facial, muita gente está oferecendo harmonização do nariz, que não é uma rinoplastia, mas é praticamente tratado como rinoplastia. Isso tem um certo perigo nisso, não tem, doutor? Tem porque está sendo feito de uma maneira muito indiscriminada. Então, fazendo muito volume, muita quantidade. Esses preenchedores, que são usados para preencher suco nasogeniano, ruguinhas de pele, começaram a ser usados em nariz também. E nessa coisa de mudar o formato do rosto. Mudar o formato. A harmonização facial, aí criaram a rinomodelação. Rinomodelação. É a modelação do nariz com esses preenchedores. Eu acho que isso, para um pequeno detalhe, pode ser até válido. Sim. Mas não para mudar completamente o nariz. Sim. A gente falou aqui no começo que o nariz ele é uma estrutura cartilaginosa e óssea. São estruturas firmes, a gente precisa de estrutura. O que se injeta é ácido hialurônico, é um gel que vai dar volume. Primeiro que você vai ter que aumentar todo o nariz. Você cresce o nariz para mudar o formato nesse tipo de modelação. E esse ácido, com o tempo, vai enfraquecendo esses ligamentos, essas cartilagens, e com o tempo vai cair. Sem contar das complicações do preenchimento ali no nariz. Aqui são frequentes também. Tá? Não é raro, lá na clínica a gente pega vários casos de paciente que foi fazer preenchimento e tem necrose de nariz, começa a extruir. São casos muito complexos. Então, essa coisa, depois da cirurgia, a pessoa tem que evitar alguma coisa para a recuperação ou não? Ela pode ter uma vida normal? Então, é um procedimento cirúrgico. Sim. Tá? Como a gente falou também no início, o nariz é uma estrutura muito delicada. A gente deixa um curativo de acrílico, deixa uma proteção interna. Como qualquer procedimento, a gente tem que pensar o seguinte, eu sempre falo isso para os meus pacientes, o trabalho, eu me dedico ali 2, 3, 4 horas para fazer aquele nariz. Eu tenho muito ciúme dos meus pacientes, dos meus casos, né? Que eu fico ali com a dedicação. Então, eu peço sim, o paciente tem que ter um período de repouso. Se ele não está preparado para se recuperar 1 semana, 10 dias,
ele adia a cirurgia, não é uma urgência. Tá? Então é importantíssimo que o paciente tire uma semana para ficar em casa, não precisa ficar de cama. Tá? Mas não pode fazer atividade física, não é para ficar andando. Eu falei no início, nessa cirurgia não dói nada. Como não dói, o paciente às vezes acha que pode fazer de tudo, mas não pode. Eu peço para o paciente ficar uma semana em casa, ver TV, ver série, se distrai, ler, uma semana em casa. Com a semana, quando tirar o curativo, na segunda semana o paciente já pode ter um retorno às atividades de forma moderada. Digo assim, 60%, 50% do que o paciente faz no dia a dia. As maiores restrições, atividade física e sol. Exposição ao sol. O sol incha muito, o calor do sol vai ficar porque ele expande. Isso. Agora, doutor, a pessoa que, se ela tem um desvio de septo, uma coisa, ela tem que levar essa informação para o médico, né? E dá para as pessoas saber se ela tem um desvio de septo, essa coisa assim? Dá. Então, é importante quando o paciente vai procurar o cirurgião plástico, o cirurgião plástico tem que examinar a parte interna também. Aí, às vezes, é um achado. Não dá para você chegar na cirurgia e falar, tinha um desvio de septo aqui, não vi. Não, você já examinou antes. Nos casos, eu procedo da seguinte forma. Quando eu vejo que tem um desvio de septo, ou então conversando com o paciente, não respiro bem pelo nariz, eu ronco muito à noite, eu já falo, você vai fazer a sua cirurgia, nós vamos fazer a parte estética, mas eu aconselho você procurar um otorrino para corrigir a parte funcional também. Pode fazer a parte estética primeiro e depois que funciona a parte de dentro? Pode sim, mas a melhor situação é fazer junto. Entendi. Tem alguns detalhezinhos, se quiser depois eu posso falar sobre isso. Mas eu acho muito importante isso, a gente orientar o paciente a informar que ele tem um desvio de septo e procurar o otorrino. Se o paciente fala, não quero resolver isso agora, eu quero só fazer parte estética. Aí o paciente está orientado à melhor maneira de fazer, aí a opção do paciente fazer ou não. Doutor, tem tanta coisa perguntada, o Rodolfo está mandando. Só vou perguntar uma coisa que é muito aparente. Quando a pessoa começa a mexer muito, de repente o nariz pode perder essa estrutura. Eu vou falar uma coisa, do qual volta e meia eu uso. O Michael Jackson, aquele nariz do Michael Jackson no final da vida dele, ele já estava muito estranho. O que é aquilo? Porque mexeu demais? O que foi aquilo que deixou aquele nariz daquele jeito? Então, eu acho que o dele é um caso extremo, né? Ele queria uma transformação, né? Mas eu vou te falar que eu já peguei casos não muito longe dali. Doutor. Mas aí a questão mesmo é aquela coisa, a rinoplastia é uma cirurgia muito delicada, muito trabalhosa e evoluiu muito nos últimos anos. Há um tempo atrás a técnica era só ressecção. Então o paciente fazia uma vez, não ficava muito satisfeito, procurava outro médico e ia tentando corrigir. Os médicos não especializados em rinoplastia tentavam ajudar o paciente, mas não tinha recurso. Então tentava ajudar e eu já operei pacientes, padre, que já operou 6 vezes o nariz. Que isso, doutor? Eu operei um paciente, veio de Portugal, um homem que tinha operado 7 vezes. E o nariz estava arrebentado? Não estava desse padrão, mas estava o nariz que me deu um trabalho enorme. Reconstruir, tive que fazer toda a estrutura novamente. Sim, e a gente prótese para nariz ou não? Não é recomendado. Não é? Não é recomendado. A gente faz toda a estrutura com cartilagem. Cartilagem mesmo? A gente tira a cartilagem do septo ou da costela. Vai reconstruir o nariz, Que demais. E vai reconstruindo o nariz? Reconstruindo. Que bonito o trabalho. Em casos opostos, tá? Que a gente tem que tirar. Não, tem que diminuir. Mas em relação a esse valor do nariz do Michael Jackson, uma vez chegou para mim uma paciente que trouxe a foto da irmã do Michael Jackson. Para querer ficar igual? Ela trouxe aquele nariz e falou, quero esse nariz aqui. Sagrada Família, não faz isso? Faz. Eu falei, não, olha só, desculpe, isso que eu não consigo fazer, eu não posso fazer isso para você. Doutor, não acredito nisso. Então, o médico tem que ter também coerência de saber discernir o que até onde ele pode fazer ou não. Não adianta ele fazer uma heterogenia no rosto da paciente porque a paciente quer. Aí esse é um caso daquela pergunta que você me fez, todo mundo pode operar? Aí cabe o cirurgião também saber até onde ele consegue chegar. Aí vai coisa da ética, vai coisa interessante. Nossa, que conversa gostosa. Queria agradecer muito, doutor Rodrigo. Gente, eu quero que você siga. E, vou te falar uma coisa. Quer fazer uma rinoplastia? Então procure realmente um médico, procure realmente um profissional, né? E gente que faz isso todo dia, como o doutor faz também, né? Opera todos os dias. Então, né? Vou deixar aqui o contato do Dr. Rodrigo para você entrar no Instagram, para você começar a segui-lo, para você ver o trabalho, para você ver tudo que ele faz. E olha que interessante, viu, gente? Olha que interessante. Atenção, o Instagram do Dr. Rodrigo é @drrodrigomangaravite. DR de doutor, né? @drrodrigomangaravite. Olha aí, muito fácil, muito fácil.
Entra, segue, começa a seguir, começa ali, ó, a ver o trabalho maravilhoso, maravilhoso. Doutor, muito obrigado, viu? Obrigado, meu, muito bom. A gente tem que continuar essa conversa aqui, que foi muito boa, muito esclarecedora, viu? Sempre bom poder passar informações para as pessoas que têm interesse. Então, verdade. Obrigado, te agradeço muito o convite. Obrigado mesmo. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, a gente vai voltar e vai falar sobre pirataria. Vai mandando sua mensagem aí, viu? Rapidinho.